Pessoal, fizemos aí toda a análise de equipamentos que a gente precisa para montar o projeto. Câmera, DVR ou NVR, certo? No caso, vamos aqui agora exemplificar a ligação de uma câmera em um DVR digital, tá ok? Como é que a gente faz? A gente tem uma câmerazinha aqui. O que a gente vai identificar primeiro que é uma câmera digital ou uma câmera IP? É o conector que ela vem aqui no final do cabinho dela. Nesse caso, aqui a gente tem um conector BNC, certo? Um conector BNC e um conectorzinho P4. O P4, ele é um conector de alimentação, ou seja, eu vou sair aqui da minha fonte, a gente pode utilizar esse tipo de fonte, que é uma fonte colmeia, que chama, certo? Ela tem as entradinhas aqui de energia, 110, 220, e as saídas de voltagem 12 volts, a amperagem que a gente tiver lá, certo? Essa aqui é uma fonte 12 volts, 5 amperes. Então, aqui a gente vai sair um cabo paralelo, um cabo bipolar, né, que chama, com um positivo e um negativo, e vai fazer a ligação no nosso conector, ok? Esse conector tem aqui a entradinha positivo e negativo, que vai vir e conectar aqui na nossa câmera, fazendo com que a câmera ligue. Então, ok? Primeira coisa, energizar a nossa câmera, saindo da fonte. Pode ser a fonte colmeia, ou pode ser uma fonte individual, como essa daqui, ó, que é uma fontezinha parecida com um carregador de celular, só que ela tem a voltagem de saída 12 volts, 1 ampere, por exemplo, tá ok? O conectorzinho P4 vai na ponta dela. Caso a instalação vai ficar muito longe, a gente pode cortar esse P4, identificar o positivo e negativo aqui dos cabinhos e fazer a ligação no conector P4 direto lá na câmera, tá ok? Então, esse primeiro passo vai fazer com que a nossa câmera seja alimentada, seja ligada, tá ok? Agora, como é que a gente vai levar o vídeo da câmera até o DVR? Hoje no mercado a gente tem vários tipos de cabeamento. Por exemplo, o cabo coaxial, que ele foi o pioneiro, foi onde começou o CFTV, certo? Antes só era utilizado o cabo coaxial. Qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem desse cabo coaxial é a qualidade da imagem. Ela vai estar menos propensa à interferência elétrica. Por exemplo, eu posso passar esse cabo próximo de energia elétrica, que ele não vai sofrer tanta interferência. Lógico que o ideal é não passar junto, é passar separado, mas ele tem essa malha de metal em volta, que vai fazer com que ele tenha uma blindagem um pouco melhor. Ele tem essa outra capa, ele tem mais umas proteções, tá ok? Então, esse primeiro cabo era o primeiro cabo utilizado na instalação de CFTV, tá ok? Depois dele, o pessoal descobriu que o cabo de rede também fazia a mesma coisa, ou seja, ele leva um parzinho aqui, ó, o cabo de rede ele tem 4 pares. Então, eu preciso de um par desse aqui para ligar uma câmera, trazer a imagem da câmera até o DVR. Então, por exemplo, enquanto com um cabo coaxial eu ligo uma câmera, com um cabo de rede, eu ligo até 4. Então, o cabo coaxial começou a entrar em desuso por conta disso. A economia, custo-benefício. Por que eu vou gastar 4 cabos desses se eu levo um cabo desse e faço a mesma coisa? Certo? Então, o cabo de rede acabou tomando o lugar do cabo coaxial. Mas o cabo coaxial também faz o serviço. A exemplo aqui da conexão de energia, o vídeo ele também tem um positivo e negativo, certo? Então a gente tem que sempre observar a polaridade. Então quando a gente vai ligar, a gente tem vários tipos de conectores também. Ó. A gente tem um conectorzinho BNC com mola, temos o conector BNC de Borne, né, no caso, e temos o conversor de vídeo balloon. Qual que é a diferença de cada um? O conectorzinho BNC comum, ele vai levar essa imagem até uma determinada distância. Passou disso, a imagem vai começar a perder qualidade, vai começar a perder coloração, vai ficar ruim a sua imagem, certo? O conversor balloon, ele vai fazer uma transmissão de imagem bem mais longa, até 300 metros. Então, poxa, eu tenho ali uma distância que vai dar, sei lá, 80 metros. O recomendável já é utilizar o conversor balloon do que com o cabo coaxial. O cabo coaxial você vai utilizar ali numa distância até 50 metros,
Passou disso, a gente já aconselha utilizar o conversor Balloon, que vai trazer uma qualidade de imagem melhor, ok? Então, como eu disse ali, o Balloon ou o BNC, os dois eles têm a polaridade positivo e negativo. Eu vou abrir um aqui, ó. Esse aqui é um BNC de mola, que é chamado, certo? Então, aqui dentro dele, ó, a gente tem a parte de dentro, aqui mais douradinha, é o positivo. E aqui fora vai o negativo, ok? Então, por exemplo, num cabo coaxial, eu colocaria ali o meu positivo aqui dentro, apertaria o parafusinho, e a malha seria o negativo, onde eu ia soldar aqui a minha malha nesse conector, certo? E depois viria e fechava ele. Depois a gente vai ver na prática lá como é que vai fazer a confecção desse tipo de conector, ok? O conversor Balloon, ele é utilizado quando a gente vai utilizar ali um cabo de rede. Então, ó, fechei aqui. O cabo de rede, como ele tem aqui os 4 pares, eu vou passar esse cabo aqui e vou ligar 4 câmeras. Então, cada câmera vai ser ligada num parzinho aqui, ó. Certo? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui o par azul. Vou separar um do outro. Tem que descascar a pontinha aqui, o cobre tem que estar aparecendo. A gente vai ver na prática depois. E cada bornezinho desse daqui, ó, é um positivo e um negativo. Eu vou colocar de acordo com a minha instalação. Coloquei aqui dentro. Nesse caso ele é de pressão, eu aperto, ele já vai ficar firme. Beleza? E vai fazer a ligação. Na outra ponta, lá no meu DVR, eu tenho que fazer a mesma coisa. Se aqui eu usei o par azul, e o azul é positivo e o branco do azul é o negativo, lá no meu DVR eu tenho que fazer a mesma coisa. Então lá, aqui na ponta eu vou utilizar um conversor, na outra ponta eu vou utilizar o outro. Vai ficar mais ou menos assim o nosso circuito. E na outra ponta, mesma coisa. Azul no positivo, branco do azul no negativo. Pressiona, ele vai dar a pressão e vai prender o cabo. E lá na traseira do DVR, eu vou plugar ele no meu canal correspondente. Você pluga e gira, ele vai ficar preso, não vai sair mais. Ok? E na minha câmera, ele tem a mesma saidinha do DVR. Na câmera eu vou pegar e girar também, ele vai ficar preso, não vai sair mais. Então o circuito fica mais ou menos assim. Ok? Um cabo para cada ponta, a câmera e o cabo de alimentação. É dessa forma que a gente liga uma câmera digital, tá certo?